Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui o meu Excel de registro. Eu nos últimos dias estive aqui a finalizar aqui algumas coisas, estive aqui a melhorar também um bocadinho o layout. E pronto, ele vai estar disponível no meu canal do Telegram, lá no separador de ficheiros. Para acederem, basta estarem no canal. Ele depois vai-vos pedir uma password. Essa password podem pedir em privado, tanto no Telegram como nas redes sociais. O único requisito que eu vos peço é que estejam no canal do Telegram e subscritos aqui no canal do YouTube, porque ele é gratuito, eu não vos peço nada e a única contribuição é que estejam subscritos. É uma forma de ajudar aqui o canal a crescer e de eu também conseguir chegar a mais pessoas. Pronto, este Excel uh, foi um Excel que eu descobri já há bastante tempo, através de um trader que eu sigo há muitos anos, em que eu peguei nele, ele disponibilizou de forma gratuita também, e fiz aqui adaptações e alterações à minha realidade e conforme me dava mais jeito, e acrescentei aqui algumas coisas que, na minha opinião, podem ser interessantes. E pronto, e vou partilhá-lo e vou passar aqui a explicar um bocadinho como é que ele funciona. Bom, aqui por baixo temos as folhas de registro, consoante o mês, de janeiro, fevereiro, março, por aí fora. Pegando aqui no mês de setembro, eu vou fazer aqui alguns preenchimentos convosco para vocês perceberem como é simples. E tem aqui uma excelente ferramenta que é prática e é só pegar e começar a registar. E quem ainda não está habituado a fazer e quem não faz registro tem aqui uma excelente oportunidade de começar. Quem já faz e também não tem aqui muita vontade com o Excel, também pode pegar aqui neste, que é só pegar, e a coisa que tem que adaptar é as vossas bancas, as stakes, e eventualmente alterar um ou outro campeonato e acrescentar uma ou outra equipa. Bom, por exemplo, dia de hoje, vamos fazer aqui um registro completamente fictício. Podemos, por exemplo, colocar aqui, podemos ir pela lista. Isto tem aqui a lista que está aqui no separador de campeonatos, que já lá vamos. Uh, Podem procurar pela lista ou podem, por exemplo, escrever Primeira Liga e ele aceita. Se por alguma razão escreverem mal ou escreverem alguma coisa que não esteja na lista, ele vai dar o erro. Basicamente, ou corrigem a palavra, ou se for uma competição ou uma equipa nova, tem que ir lá colocar. Pronto, Primeira Liga, por exemplo, Benfica, Aroca. E agora escolhemos aqui a lista de métodos que também já está previamente preenchida no separador de métodos, mas depois vocês podem ir lá alterar. Mas já lá vamos falar deles. Por exemplo, Over Limit Full Time. Colocamos aqui o valor da nossa entrada. Por exemplo, 5 euros. E, por exemplo, esta aposta acabámos por perder ou acabámos por sair antes do mercado. Imaginemos que saímos e o prejuízo acabou nos 3 euros. Nós chegámos a perder tudo. Ele aqui vai-vos contabilizar qual é que é o ROI em relação à vossa entrada, ou seja, em relação aqui à stake. Ou seja, perderam 60% da stake, por exemplo, aqui ganhámos 50%, ganhámos 5 euros. Aqui vão-vos dar o ROI aqui também da stake, mas em relação à stake padrão, ou seja, por exemplo, esta stake aqui, isto neste caso é 5%, a nossa banca está definida aqui no painel, nós depois podemos alterar, mas é uma banca inicial de 490 euros, em que definimos uma gestão de 5%, e isso corresponde a uma stake de 24 euros. Mas nós, por alguma razão, aqui estamos a utilizar menos, porque nós não temos que usar sempre a stake máxima, podemos utilizar stakes mais pequenas consoante o método que estamos a utilizar. E ele aqui vai-vos dar um ROI de consoante a stake máxima, que é a stake que está definida como padrão. Pronto, que é esta aqui. Vale o que vale. Vocês, se acharem que não é relevante, podem remover aqui a coluna. Depois vai-vos dar o ROI sobre a banca, que é a vossa banca que tem aqui definida, e o acumulado, ou seja, vocês
com esta entrada ganharam 1,02% de acumulado e aqui depois com este prejuízo já vai aos 0,41. Ou seja, basicamente o acumulado é o que está aqui. Isto é o valor em dinheiro, isto é o valor percentual. E eu gosto muito de me guiar pela questão percentual. Aqui deste lado vão ter tanto o lucro em euros como o ROI e como a banca, o que está aqui, por dias, ou seja, por cada dia vocês que vão conseguir olhar para aqui e vão conseguir perceber quanto é que ganharam e quanto é que perderam por dia, quanto é que foi a nível de ROI, quanto é que foi a nível de acumulado. E depois vão ter estes dados também a nível de grafismo. Pronto, no final do mês vão ver aqui e quanto menos volatilidade tiverem aqui, melhor. Vai ser sinal que, mesmo que seja que ganhem menos, vai ser um sinal de lucro constante. E no fundo é isso que procuramos. É não ganhar muito e perder muito, mas sim ganhar pouco constantemente e perder o menos possível. Bom, depois aqui o que é que temos mais? Temos aqui mais algumas informações a nível de ROI. Temos aqui este 5% de gestão que vocês aqui podem alterar. Se a vossa gestão for de 2%, ele vai-vos dar aqui uma stake, depois vai ter aqui impacto no ROI da stake. Vai-vos mostrar aqui quantos dias do mês vão estar em red vão estar em green e em red, e a nível percentual. Vai-vos perceber ao longo de 30 dias, por exemplo, quantos dias vocês têm lucro, quantos dias vocês têm prejuízo. A nível de mercados, vai-vos mostrar aqui a vossa porcentagem de acerto, ou seja, quantas vezes, ou seja, se tiverem 100 apostas, vai-vos mostrar quantas vezes nessas 100 vocês acertaram ou erraram. E vai-vos mostrar aqui também um valor interessante e que eu acho que é importante, é o número de dias de trabalho. Ou seja, se trabalhar um mês todo ou não. Porque, como eu também já falei em vídeos anteriores, é importante de vez em quando fazermos aqui uma pausa e um descanso. E vocês podem ter a ideia durante o mês e ao longo dos meses quantos dias trabalharam. E pronto, a nível de registro é um bocadinho isto. Por exemplo, podemos fazer um registro para amanhã, Ligue 1, por exemplo, podemos ir buscar equipas fictícias, podem não estar aqui, mas por exemplo, Juventus, por exemplo, podemos pôr o Milan. Isso. Milan existe, podemos pôr a Série A italiana, que já também lá está. Vamos pôr aqui outro over 2 gols à frente. Apostamos, por exemplo, podemos apostar a stake inteira, por exemplo, 9,80 e ganhamos 5 euros, por exemplo. Pronto, e ele já vai atualizando aqui, porque aqui já vamos no terceiro dia, e ele já vai tendo aqui em conta isso. Indo aqui aos separadores. Eu vou aqui um bocadinho por ordem de relevância. Não é o mais relevante, mas para mim é importante. Temos aqui um ranking de equipas. É aqui onde vocês preenchem a lista das equipas que trabalham, que depois vai ter reflexo ali, ou seja, se aqui estiver a dar erro, vocês depois têm que adicionar as equipas aqui. E depois aqui podem ver os greens e os reds e os lucros associados a cada equipa. Depois destes dois quadros, vamos ter o ranking das equipas mais lucrativas, com a porcentagem de acerto associada, e o ranking das equipas menos lucrativas. Portanto, podemos ver aqui que tivemos prejuízos ali no mês de setembro no Benfica, naquela entrada que colocámos, e ele aparece aqui em negativo, como as duas equipas menos lucrativas. Aqui estão as equipas mais lucrativas, aqui está o Atlético de Madrid e o Barcelona, porque é um registro que eu coloquei em todos os meses padrão, para ser mais fácil ele então tem em conta os meses todos e pronto, e são as equipas atualmente mais lucrativas. No separador de campeonatos, a mesma coisa, temos aqui a lista de todas as competições que estão disponíveis aqui, ou seja, se não tiver aqui nenhum campeonato que vocês queiram, têm que vir aqui e adicionar. Podem criar uma nova área aqui ou podem utilizar uma área, por exemplo, no Brasil, se quiserem fazer a Série C do Brasil, podem, por exemplo, chegar aqui, Brasileirão, Série C. E ele depois já vai aparecer aqui na lista. E ele depois tem em conta o número de vezes em que fizeram apostas nesse mercado, o número de greens, o número de red, o lucro, e depois aqui faz um total de cada país ou de cada área geográfica.
Por exemplo, ele aqui tem em conta o vosso resultado em todos os campeonatos do Brasil, incluindo as taças. Depois tem aqui um gráfico gigantesco, onde engloba todas as competições. E aqui podem ter uma ideia quais são as competições que estão a dar mais lucro, as que estão a dar menos lucro. É um separador simples, mas também importante. Depois, aqui o separador mais importante, que é o separador dos métodos. Aqui também está listado todos os métodos que estão disponíveis para registro, que vocês depois podem alterar, podem adicionar novos. Depois, aqui devem definir a vossa stake padrão. Obviamente que isto depois é um bocadinho volátil, mas a vossa stake padrão para cada método, porque isto depois vai ter em conta aqui para alguns cálculos que são importantes. E eu, como já tinha referido, por exemplo, aqui, isto é uma stake fictícia, não é a minha stake, mas, por exemplo, eu para o back favorito, na primeira parte, a minha stake máxima, eu uso a stake inteira. Seja ela qual for, eu uso a stake inteira. E faz conta que a minha stake padrão é de 100 euros. Então eu uso 100 euros. Pronto. Mas, por exemplo, aqui para o over limit, eu já não, a minha stake padrão, a minha stake máxima já é 10% da minha stake padrão. Ou seja, posso chegar aqui, a minha stake padrão é de 100 euros, mas eu, porque considero um método mais arriscado, ou porque é um método que eu ainda estou a desenvolver e estou a testar e não quero arriscar tanto, então eu utilizo 10% da minha stake padrão, que corresponde a 10 euros. Posso fazer assim, ou posso colocar só 10 euros. E pronto, e vocês definem o valor máximo da stake para cada método, porque depois vai ter em conta aqui onde já vamos ver. Aqui ele vai mostrar o número de vezes em que utilizaram o método e vai-vos mostrar o lucro em euros. Isto para todos os meses do ano. Vai-vos mostrar também aqui o lucro percentual consoante a stake. Por isso ser importante vocês terem aqui o valor definido para cada método. Por exemplo, eu utilizo 30 euros aliás, vou dar este exemplo aqui que é mais fácil. Eu utilizo 10% da minha stake, que corresponde a 10 euros, e eu aqui tive um prejuízo de 30% sobre a stake deste método e não sobre a stake geral. Porquê? Se eu tivesse aqui 100 euros para tudo, isto não iria corresponder à realidade. Porque eu, na realidade, eu não utilizo 100 euros, utilizo 10. E então eu tenho que ter aqui a noção de que os dados que eu estou a ver são correspondentes àquele método em específico e não à minha stake completa, porque a minha stake varia. E é assim, pois vocês não podem fazer a análise ao vosso desempenho de cada método sobre o lucro, porque quanto maior for a stake, obviamente mais lucro vão ter. Uma stake de 30 euros vai dar mais lucro, enquanto que uma stake de 10 euros ou de 5 euros vai dar menos lucro. Mas o que conta é o percentual. Ou seja, a percentagem de dinheiro que vocês conseguem extrair com aquele método e não o valor em si. Porque, ou seja, isto a nível matemático é um bocadinho difícil de explicar. Mas vocês têm que olhar para a percentagem e não para o dinheiro que esse método dá. Porque lá está, porque se eu colocar aqui, em vez de 30, se colocar uma stake de 10 mil euros, ele depois, se eu utilizar 1000 euros lá no registro, eu depois vou ter aqui um valor muito grande. Mas isto depois não corresponde à realidade. Vocês depois na prática, quando forem fazer o preenchimento e se definirem bem isto aqui, vão perceber o que eu quero dizer. Porque depois vocês vão ter que fazer a análise, é aqui isto. Porque eu posso ter um método que me dá 200%, mas a nível de dinheiro dar-me menos. Mas se o método for bom, eu posso aumentar a stake. E depois aí é que vocês fazem a análise e fazem o aumento da stake progressiva e baixam a stake de métodos que não vos estão a dar tanto dinheiro. Mas têm que analisar por aqui e não pelo dinheiro que dá. Bom, depois aqui conseguem ver o ganho por aposta. Ou seja, vocês, por exemplo, aqui fizemos 12 apostas e acertamos, por acaso acertamos tudo. E então temos aqui, ganhámos 5 euros por aposta. Vocês multiplicaram por 12, dá aqui os 60 euros. Também é um indicador interessante porque nós achamos que por exemplo, numa aposta em que apostamos 10 euros e achamos que, por exemplo, ganhar 2 euros ou 1 euro
por aposta é pouco, mas ao longo de 1000 apostas vão ver que é um valor natural. E pronto, e é um indicador interessante porque vão perceber também por aqui quais são os métodos que vos estão a dar mais dinheiro. E principalmente por aqui, que é a mesma coisa, mas a nível percentual. Portanto, e vocês vão, a nível percentual, vão perceber que método é que vos está a dar mais dinheiro. E depois, num outro vídeo, eu posso-vos mostrar os meus métodos. Não vos vou mostrar a nível de dinheiro, porque não faz sentido, porque cada realidade é uma realidade, mas a nível percentual eu vou-vos mostrar qual é a percentagem de cada método e eu convosco vou-vos poder vamos analisar e vamos poder ver quais são os métodos mais lucrativos, não pelo dinheiro, mas pela percentagem de retorno. E depois aí com essa análise posso aumentar a stake nos que são mais lucrativos a nível percentual e diminuir nos que são menos lucrativos. E pronto, e depois temos aqui uma coluna que nos mostra a percentagem de acerto, que vale o que vale, mas é um indicador sempre interessante. Por exemplo, nós aqui em 12 acertámos todas, temos aqui 50% de acerto. Aqui fizemos uma, erramos uma, temos 100% ou melhor, temos 0% ou 100% negativo de percentagem de acerto. Depois, nesta tabela aqui, conseguimos ver de uma forma mais simplificada aqui o desempenho ou performance por método, mas para cada mês. Depois vocês, através deste gráfico, ou através mesmo dos valores, conseguem ter uma ideia da evolução de cada método ao longo dos meses, o que também é interessante para perceberem se estão a evoluir a nível de ganho ou não. E pronto, depois tem aqui a nível de gráfico, conseguem ver com melhor percepção os gráficos são mais lucrativos e menos lucrativos. E pronto. A nível de painel principal, conseguem ver aqui por meses o vosso desempenho, conseguem ver aqui também a nível gráfico quais são os métodos que estão a dar mais dinheiro, a nível de lucro e a nível percentual. Depois aqui, para cada mês, têm que definir a banca que querem. Por exemplo, eu quero começar aqui no mês de setembro com uma banca de 1000 euros. Se formos ver aqui, ele já assume aqui os 1000 euros e depois aqui a banca atual, mais o lucro, e depois vais ter em conta também aqui nestes valores todos. Isto depois é tudo automatizado. Basta apenas para cada mês que quiserem, por exemplo, no mês de outubro, por alguma razão, vou começar com 500 euros. Se for aqui ao mês 10, ele já tem aqui os 500 euros. E pronto, e depois ele aqui no final tem em conta o lucro, mais a banca inicial. Depois aqui, tem aqui um separador de levantamentos, por exemplo, se vocês no mês de setembro, por exemplo, quiserem levantar 500 euros, ele vai ter em conta que no final desse mês vão ter um lucro vão ter uma banca de 1000 euros mais o lucro menos os 500 euros que eu levantei, ou seja, vamos ter uma banca final de 507 euros. E pronto, é tão simples quanto isto. Conseguem gerir a banca, conseguem gerir aqui os levantamentos e depois tudo o resto é automatizado. E por fim, vamos aqui à ferramenta que eu adicionei, ou à calculadora, que basicamente é um cash out manual, ou uma forma que vocês têm de entrar e sair das vossas apostas ou das vossas operações de forma constante, ou seja, sempre que quiserem entrar e sair, podem utilizar esta ferramenta. Eu decidi criar isto porque na altura eu estava a fazer trading, ou queria fazer trading, mas não tinha acesso a uma exchange, uma Betfair, por exemplo. Operava em casas de apostas, não interessa qual, isto dá para fazer em qualquer casa de apostas. E então eu resolvi criar aqui uma maneira de poder fazer trading, ainda que de uma forma um bocadinho arcaica e primitiva, porque não tenho um software que me auxilie, ou até mesmo algumas exchanges consegue-se fazer lá o cash out, mas pronto, foi a alternativa que eu encontrei. E então como é que isto funciona? Mas a nível de... Isto tem aqui algumas coisas, pode ser um bocadinho confuso, mas a nível
De preenchimento, por exemplo, só vão preencher 3 coisas, que é a stake, o valor que vocês vão colocar na aposta, quando entram, por exemplo, no over 2,5, se entrarem com 100 euros, preenchem aqui com 100 euros. E a odd que entraram, que é a odd que apanharam. Imaginemos, vai começar um jogo, ou pré-live, ou em live, e eu apanhei a odd de 1,80. Preencho aqui. Pronto. E para ser mais fácil, eu vou puxar aqui um jogo com odds, porque isto ao início é um bocadinho confuso e depois só na prática é que vocês vão conseguir perceber, porque isto pode ser implementado a qualquer jogo, a qualquer casa de apostas e a qualquer mercado. O mercado mais fácil é o mercado que tem duas possibilidades, por exemplo, o over 2,5, que tens o over e o under. Mas podes, por exemplo, implementar no mercado um X2, que tem a vitória, o empate e a derrota. Mas eu já vou explicar como. Então, indo aqui, por exemplo, eu queria ver aqui as odds do over. Para termos um exemplo concreto. Então, aqui a Betano, por exemplo, o over 2,5 no jogo da Espanha está a 2,20. Eu já vou buscar aqui outra vez. 2,20. Certo? E entretanto, imaginemos que o jogo começa e não há golos, o tempo vai passando, e o que é que acontece? À medida que o tempo passa, o mercado contra o tempo, que é o mercado do over, onde estamos à procura de um golo, vai subindo até 1000, e o mercado do under, que está a favor do tempo, vai até ao odd de 1,01 ao longo do tempo. E pronto, não houve golo na primeira meia hora, esta odd de 1,57 baixa-me para 1,32, por exemplo. E eu a dada altura olho para o jogo e consoante os meus métodos, olha, não houve golo, eu então vou sair do mercado. E então meto aqui uma odd de 1,22. Então o que é que acontece? Eu, para sair do mercado, eu entrei a 1,22 com uma stake de 100. E então eu vou ter que entrar no contrário. Porquê? Porque nós entramos a favor do over 2,5, que é um back. Vocês ouvem muitas vezes a falar do back e do lay. E o back é basicamente estar a favor do over 2,5. Por exemplo, aqui neste caso, e eu agora tenho que fazer lay. Tenho que ir contra o over 2,5. E eu, para ir contra o over 2,5 aqui, tenho que ir ao mercado contrário. O mercado contrário do over é o under. Ou seja, se fui a favor do over 2,5, vou fazer uma aposta aqui no under 2,5. E o under 2,5 neste momento está a 1,22. E então eu meto a odd que está atualmente, que é 1,22, e ele dá-me o cálculo automático de quanto é que eu tenho que apostar no under 2,5 para fechar a posição em que tenha um lucro ou um prejuízo igual nos dois mercados, ou seja, um cash out. É como se fosse um cash out. Ou seja, eu tenho que apostar 165 euros no 0,57 no under 2,5, à odd que eu coloquei aqui, que é a odd que lá está, para quando o jogo acabar, eu no final tenho um prejuízo de 63,57€, que corresponde a 63%, digamos assim. Não se assustem com este valor, porque isto é o valor apenas que vão colocar do outro lado da balança para terem um prejuízo, neste caso, de 63 euros. Isto depois, o jogo acaba, vocês vão ter lá no registro duas apostas, uma no over e uma no under, com as odds, a odd do over a 2,02 e a odd do under a 1,22. Obviamente que ou vão ganhar uma ou vão ganhar outra, mas se forem ver o resultado final, vai ser igual. Ou perdem 63,57 ou perdem 63,57. Por isso não se assustem com este valor elevado. Imaginemos que tinha havido um golo no jogo e a odd, em vez de ter descido, acabou por subir para 2,95. Como veem, vocês, há o golo, o mercado abre e vocês veem que a odd do under 2,5, do lay à nossa entrada, passou para 2,95. E vocês querem sair porque acham que o lucro já é considerável e acham ou podem achar que não vai haver mais gols. E querem sair do mercado. Então colocam aqui a odd que lá está, o 95, e ele vai-vos dizer automaticamente quanto é que têm que colocar no mercado contrário para poder sair com o cash out automático e com os valores iguais para as duas entradas. Ou seja, se colocarem 68,47€
nesta odd de 2,95, até podemos fazer aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui esta odd vezes ou seja, a odd primária, a primeira odd que usamos, vou colocar aqui vezes a stake que eu utilizei. E vocês no registro vão lá ver que podem ganhar 202 euros, ou seja, na prática 102 euros, porque, aliás, aparece aqui, porque tem que se tirar o valor da stake que não conta. O lucro em si é os 102, não é os 202. E pronto. E agora vão sair a 2,95 e vou apostar este 68,47 que aqui a calculadora indica. E é a mesma coisa, vocês na prática vão ganhar o mesmo, como podem ver. Vão apostar aqui, ou seja, vou pegar aqui nisto, vou apostar aqui os 68,47. Neste caso, mais o lucro que vão ter. E aqui a mesma coisa. Vão pegar nisto e vão tirar a stake que utilizaram. Ou seja, aqui tiram a stake inicial e depois no cálculo aqui vai tirar a stake que utilizaram para o lei, para sair da aposta. Ou seja, isto é a explicação de como funciona, mas vocês na prática não precisam saber disto para nada. Precisam simplesmente chegar aqui, ok, eu vou entrar no over 2,5 a 2,10 com uma stake de 10 euros. Vá, de 5 euros, por exemplo. Entretanto, houve gol, não houve gol, depende, não interessa. Mas a odd para o under eu quero sair do mercado ou porque houve gol ou porque não houve gol, não interessa. Mas eu quero sair do mercado e a odd passou para 2,44. Eu estou em lucro. Pronto. E então eu tenho que sair no mercado do under 2,5, tenho que meter lá uma aposta de 4,30€. E pronto. E no final vou ter um lucro de 1,20€. Quer o jogo dê em over, quer dê em under. Pronto. Fecharam ali a vossa entrada. Isto é o fecho de uma entrada. Agora podem continuar naquele jogo e podem voltar a entrar outra vez no mesmo mercado, ou podem entrar no under, no over 1,5 ou no under 1,5. Podem entrar no que quiserem. Este lucro do 1,20 já ninguém vos tira. A partir do momento em que vocês fazem esta operação, já ninguém vos tira. E pronto. Isto basicamente é trading. Ou seja, o que vocês veem a malta no YouTube a fazer com os softwares na Betfair, eles lá conseguem fazer de uma forma mais rápida e mais automática, porque não tem que estar a ir ver a odd, a colocar, a meter a stake, a pegar neste valor e ir à casa de apostas e colocar. É muito mais automatizado. Mas nós, infelizmente, por regulamentação, não temos acesso à Betfair e a essas ferramentas. Então, têm esta alternativa. Podem utilizar qualquer casa de apostas e sempre que querem entrar e sair do mercado, é só fazer desta maneira. Vai ser difícil ao início, mas a melhor forma de vocês conseguirem fazer é na prática. Vão pegando, podem fazer com stakes pequenas de 1 euro ou de 50 cêntimos e vão experimentando fazer. Depois, quando se sentirem mais confortáveis, podem fazer já com as vossas stakes normais. E isto funciona, por exemplo, também para o mercado de 1x2. Imagina, entrou a favor 1,40 do Real Madrid com 5 euros. E entretanto, o Real Madrid marcou. Então vocês têm que ir procurar o mercado contrário do back Real Madrid. E o mercado contrário do back Real Madrid, só ver aqui, se por acaso há esse mercado. Não, tem os handicaps. Pronto, está aqui. Isto é o mercado. É o mercado de dupla possibilidade, que é 1x, 1-2 ou x2, por exemplo. Entraram a favor do Real Madrid a 1,40 e entretanto a odd, ou melhor, vamos fazer aqui, entramos a 1,21 a favor da Espanha. 1,21 aqui a favor da Espanha. Para saírem do mercado têm que ir ao mercado contrário. O mercado contrário é a vitória ou empate da Suécia. É o mercado contrário. Está aqui. E aqui está aqui. Se forem aqui o back está 1,86 e o lei disto, o lei daquele back é 1,95. Pronto, isto é um bocado confuso, mas na prática depois é fácil de implementar. E imaginemos que um X
nós entramos a 1,21 e o 1x está, por exemplo, houve gol da Espanha, então a odd vai subir e passa a 2,85 ou a 2,86. Aliás, isto não é um bom exemplo. Podemos pôr ali mesmo o 1,95. Pronto. Vocês têm que ir ao 1x e colocar 3,10€ de aposta e vão sair com um prejuízo de 41%, onde, seja qual for o desfecho no final do jogo, seja a vitória de Espanha ou o empate ou a vitória da Suécia, vocês vão perder 2,05€. E pronto, é assim que funciona. Como eu digo, ao início é um bocado complicado, mas esta, para já, para quem utiliza casas de apostas, é a única forma de conseguirem fazer trading. É desta forma um bocadinho arcaica. Eu no futuro vou-vos explicar melhor esta forma de apostar em casas de apostas, se calhar num vídeo mais prático, e vou-vos também dar uma ou duas possibilidades de exchange que, apesar de não terem software, são uma possibilidade também válida para fazerem trading, porque eles próprios já lá têm um botão que faz isto automaticamente. E vocês escusam de estar a utilizar isto aqui. Mas para já, esta é a única alternativa que eu encontrei. E para quem quer começar a fazer trading, em vez de fazer apostas de 90 minutos, esta é a melhor solução. Até porque lá está, como eu volto a dizer, o cash out das casas de apostas é um roubo autêntico. E vocês fizerem esta saída manual, depois vão comparar com o cash out que a casa está a oferecer e vão ver a diferença. E pronto, basicamente é tudo por este vídeo, também não tenho mais a dizer. Espero que comecem a registrar as vossas apostas, comecem a analisar e alguma dúvida que tenha, falem comigo e vão deixando aqui o vosso feedback. Até à próxima. Oh.